Fala, nação rubro-negra, muito boa noite, Deco na área. E antes de começarmos o nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, acione o sininho de notificação para que você possa receber todos os vídeos Deco SRN em primeira mão. Avisar você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, porque logo que chegarmos a 150 mil inscritos, sortearemos 2 mantos sagrados, um vermelho e preto, né, o número 1, e também o terceiro uniforme. Estamos chegando aí a 130 mil, cara. Galera, vamos lá compartilhando com os amigos, que o canal chega rapidinho a 150, a gente sorteia logo esses 2 mantos aí. Lembrar vocês também de seguir as redes sociais da Business Promotora, tá lá no Instagram, Business Promotora 1, sortearemos ingressos, também camisas oficiais, e também lembrando a vocês da S1 Brasil, melhor IPTV do mercado aí, o link dele está aqui embaixo na descrição, caso alguém queira fechar o serviço dele, né? E aí você ganha 50% de desconto no primeiro mês, tá? Colocando no cupom DECO, tá? Não esqueçam disso, beleza? Então vamos começar o nosso vídeo aqui, né, cara? Esses caras aí, falando pra vocês aqui, estão virando chacota, né? Primeiro foi, nem lembro a ordem mais, começou no chororô do vice-presidente de futebol do Internacional, né? Chorando lá os lances do Flamengo Internacional no 3-1, depois pintou o presidente do Palmeiras, depois o treinador do Palmeiras, aí veio o treinador do Atlético Mineiro, agora, por último, né, a novidade, o presidente do Santos veio falar que se o VAR, né, continuar da maneira que está, o Flamengo será campeão brasileiro. Né, cara, tá chato isso, parece que o Flamengo não tem méritos de onde chegou. Todo mundo está vendo o futebol que está sendo aplicado pelo Clube de Regatas do Flamengo. Todos os times, né, sabem do potencial desse Flamengo. Há muito tempo, de anos, a gente não vê um time no futebol brasileiro com tamanha categoria, com tamanha eficiência, né, no seu futebol. E aí vem o senhor tentar desmerecer, tentar manchar um possível campeonato do Flamengo. É um absurdo, tá? Isso só faz com que o time do Flamengo tenha mais vontade, né, de querer mostrar dentro de campo o que já vem apresentando. Jogo após jogo, vai massacrando, vai amassando os seus adversários. Por último, o Atlético Mineiro, né, o qual o seu treinador, né, pelo que eu soube agora, acho que foi demitido, falou que se fosse um outro time, né, no lance do pênalti realmente, para mim, indiscutível do Felipe Melo no Igor Rabelo, no jogo anterior contra o Palmeiras, se fosse um outro time disputando o título brasileiro, o VAR seria chamado, né? Só que eu tenho que lembrar a ele que o Flamengo não teve um pênalti assinalado pelo VAR, né? Teve um em cima do Bruno Henrique, feito pelo Galhardo do Grêmio, que o cara nem foi ver no VAR, né? O Braulio, que a gente vai falar mais acima, né? Sobre os jogos da Libertadores, nem foi solicitado o VAR. Teve um lance também do São Paulo, né, um pênalti no último minuto, que o VAR também não foi chamado, e teve um lance, né, do Cruzeiro, que foi um pênalti inexistente, que também não chamaram o VAR para anular aquele pênalti absurdo, né, assinalado pelo Rafael Claus, que a gente vai falar também à frente em relação à arbitragem da Taça Libertadores da América, tá? Então, seu Pérez, fica na tua, tá, cara? Parece que é só chegar na vice-liderança, achar que tem algum potencial para ser o campeão brasileiro, que os caras começam a tentar desmerecer o Flamengo e começam a arrotar, né, coisas indesejáveis, né, no caso. Então, seu Pérez, não sei se isso é problema, né, da questão do senhor ter liberado o Bruno Henrique, ter perdido o Bruno Henrique por um preço de banana para o Flamengo, né, cometer um erro, bom pra gente, pro Flamengo, e também não ter conseguido segurar o Gabigol. Então acho que vai doer demais no senhor ver o Flamengo sendo campeão brasileiro, sendo heptacampeão brasileiro, né, com 2 jogadores que o ano passado estavam no seu time, né, e aí começa a falar besteira, né, que com a ajuda do VAR o campeão será o Flamengo. É lamentável cada coisa que a gente escuta. Depois de presidente do Palmeiras, vice-presidente do Internacional, treinador do Atlético Mineiro e do Palmeiras, agora me vem o presidente do Santos. Quem será o próximo? A gente está aguardando, esperando o Romildo de novo falar, o Renato Gaúcho. Enfim, daqui a pouco eles falam, né, que daqui a pouco vem o jogo da Copa Libertadores da América, né, o qual a gente vai falar agora. Saiu a arbitragem de Flamengo e Grêmio. Haviam falado, né, prometido que não colocariam
né, um juiz argentino. Falei com o Cacau Cota, ele havia dito que não colocaria um juiz argentino. Já está vendo que há má intenção, sim, da Conmebol. Tá um absurdo, novamente, colocarem um argentino aqui e colocarem um brasileiro lá, tá? E o mais absurdo ainda é que colocaram no VAR 2 árbitros brasileiros, né? E lá na Argentina, 2 argentinos. Ok. E aí, o que acaba acontecendo? Os 2 brasileiros simplesmente são o número 1 do VAR, o Rafael Claus, e o número 2, o Braulio. Simplesmente os 2 juízes, os quais eu acabei de citar agora, falando que nos prejudicaram. O seu Rafael Claus, no jogo do Cruzeiro, deu um pênalti inexistente, né, do Rodrigo Caio em cima do Pedro Rocha. E aí, como é que fica? Quem indicou esses caras para serem o VAR desse jogo aí? Será que já tem dedo da CBF? Como é que fica essa questão, cara? E agora com o Braulio? E ainda coloca o Patrício Lostor, que já teve problema em jogos do Flamengo. Não coibindo antejogo do Peñarol, no jogo que o Flamengo perdeu para o Peñarol aqui no Maracanã. E também no jogo contra o Internacional, o qual ele não assinalou, não sei se foi dentro ou fora da área, mas ele não assinalou. Para mim foi dentro da área que o Vitor Cuesta estava com o pé em cima da linha, aquilo ali é pênalti. E não foi chamado o VAR, né, com 2 ou 3 minutos de jogo, para assinalarem o pênalti, né, do Vitor Cuesta, a mão do Vitor Cuesta dentro da área do Internacional, que poderia ter decidido logo o jogo naquele momento. Corremos o risco, o Internacional fez 1-0, graças a Deus, naquele contra-ataque puxado, né, de início pelo Arrascaeta e puxado pelo Bruno Henrique, que resultou no gol do Gabigol, que o Flamengo conseguiu decidir a partida, mas poderia ter sido prejudicado. E aí ele me coloca um juiz argentino, o qual já foi muito questionado anterior, né, o Nestor Pitana, o qual eu não criticava, e nesse jogo, estranhamente, foi péssimo. Por quê? Não sentiam antes que o Flamengo poderia chegar numa final de Libertadores, agora estão preocupando o River Plate, que dizem ser o River Plate o queridinho da Conmebol. E aí, como é que fica? É para abrir o olho, Flamengo? É para o Flamengo ir lá e cobrar por que dessas escalações, né? Do caso do Patrício Lostor como árbitro e dos 2 juízes brasileiros, os quais já prejudicaram o Flamengo demais, serem escolhidos para o VAR. Entendeu? Então são coisas que vêm irritando a nós rubro-negros. Então, conforme a gente vem falando há muito tempo, é contra tudo e contra todos. Só que o Flamengo precisa se fortalecer, desculpa, nessa parte extracampo. Está fragilizada sim, tá? Os caras vêm colocando quem querem, da maneira que querem. Ainda bem que o Flamengo sobra no futebol brasileiro. E graças a Deus o Flamengo não é ajudado. O Flamengo vem ganhando na bola, na honestidade, vem ganhando de 3 de todo mundo. Só não ganhou do Grêmio porque o árbitro não deixou. E o Flamengo também deveria ter acertado mais no gol, porque realmente o Paulo Vitor não vem numa fase boa. Nunca gostei do Paulo Vitor. Então, em jogos decisivos, então, ele não vem bem. Então, diretoria do Flamengo, Cacau Cota, tá? Vão lá, vão na Conmebol, vão tomar um cafezinho lá, vão conversar com os caras, porque não dá, meu irmão. Não dá. O Flamengo de novo sendo prejudicado na escalação de uma arbitragem, tá? E vamos falar de uma coisa boa, né, do Lédio Carmona, elogiando, né, o futebol apresentado do Flamengo. O Lédio disse que não pode prever se o Flamengo será campeão de alguma coisa, mas há muito tempo ele não viu um time no futebol brasileiro apresentando um futebol magnífico como vem apresentando esse Flamengo do Jorge Jesus. Então, muito bacana ver que muitas pessoas que gostam de futebol, né, que acabam, né, não tendo, assim, a gente sabe que o Lédio é vascaíno, mas é um cara que eu gosto de ver comentando. Ele mesmo, no dia que eu estava no aeroporto lá de Porto Alegre, ele falou, não, eu sou Vasco, mas eu aprecio o bom futebol, por isso que eu sou comentarista, eu tenho que comentar, e eu acho ele um cara isento, na minha opinião, tá? E ele exaltou o time do Flamengo, diferente de outros que tentam minimizar possíveis títulos importantes do Flamengo, falando absurdos e mais absurdos, tá bom? Então é isso aí, galera, boa noite a todos vocês, fiquem com Deus. Se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, acione o sininho de notificação. Também não esqueçam de seguir nas redes sociais da NRN Downtown, do meu amigo Fábio, Domínio Digital do Reizinho e também a Agência Mushroom do Yuri. Falou, gente? Então, a qualquer hora a gente volta com novas notícias do mais querido do Brasil, né? Sempre atualizando você, torcedor rubro-negro, aqui no canal
Deco SRN, tá? Um canal de muita credibilidade, tá bom? Então é isso aí, saudações rubro-negras.